Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 11 deste conjunto de aulas que tenta provar matematicamente, e eu penso que aqui é que está a novidade, se uma determinada ilustração, parábola ou profecia que se encontra nas Sagradas Escrituras corresponde ou não a uma interpretação que é feita por alguns estudiosos dessas mesmas escrituras. Hoje nós trazemos a cura da ferida mortal, que se encontra em Apocalipse 13, e que muitos intérpretes associam essa mesma cura a um tratado celebrado entre a Santa Sé, portanto a Igreja Católica Apostólica Romana, e o Reino de Itália. O que nós vamos ver é se de facto isso corresponde à verdade ou não. Desde já te quero agradecer por estares aqui na Escola Kitonite, no canal Escola Kitonite, e se ainda não és inscrito nesta mesma escola, convido-te a te inscreveres, a deixares o teu like e a compartilhares os nossos vídeos. O nosso único objetivo é levar o conhecimento às pessoas, que nós pensamos que é verdadeiro, e se tu gostares, convido-te exatamente a fazeres isso mesmo. Desde já, muito obrigado. Então hoje trazemos exatamente a prova número 11, okay, deste conjunto de aulas, e convido-te a ver as 10 aulas anteriores, porque elas têm sempre algo em comum. Ora, o que é que elas têm em comum? Têm um conjunto de pressupostos, que têm sido 4, a que nós chamamos de hipótese. Depois aplicaremos esses pressupostos a um versículo bíblico, que, como sempre, nós trazemos um versículo bíblico muito claro, que não é preciso fazer qualquer tipo de interpretação. O próprio versículo bíblico interpreta-se a si mesmo. E no final nós traremos uma tese, ok? Trazemos a tese, que é a conclusão, que se nós tivermos 0%, quer dizer que a cura da ferida mortal não é o Tratado de Latrão, ok? Se tivermos 100%, é que de facto foi aí que a besta ficou curada da sua ferida mortal, ok? Portanto, quer dizer que neste momento ela já está curada, não é? Costuma-se fazer benção para fazer o seu trabalho, não é? O trabalho do inimigo, que é aquilo que nós pensamos que seja, não é? Então, vamos aos nossos pressupostos, e o primeiro pressuposto é aquele que já sabes que para mim não é verdadeiro, portanto, que é que muitos intérpretes das Sagradas Escrituras associam a besta do Apocalipse ao papado. Portanto, que a besta do Apocalipse representa o papado. Já sabes que eu não aceito isto como verdade, portanto, se vês aqui na Escola Kitonite sabes que eu associo a besta do Apocalipse a outra coisa, que não o papado, portanto, mas para nós fazermos a demonstração desta teoria, não é? Ou desta afirmação, ou desta interpretação, nós temos que associar a besta do Apocalipse ao papado, okay? À Igreja Católica Apostólica Romana. Este é o nosso primeiro pressuposto da nossa hipótese, okay? Então, nós vamos aceitar isto como verdade, não é? Portanto, esta afirmação como sendo verdadeira, e passamos ao segundo pressuposto. O segundo pressuposto é aquele que nós não podemos fugir, não é? Que é o que está em Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 3, que diz o seguinte, e passamos a ler a palavra de Deus. Eu gostava também que tu abrisses a tua Bíblia e conferisses, a ver se de facto eu estou a ler aquilo que está nas Sagradas Escrituras, que diz o seguinte, em Apocalipse 13, 3, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ora, quem é que tinha uma cabeça com ferida de morte? Tinha exatamente a besta, ok? A besta é que tinha esta ferida de morte que foi curada, ok? Que foi curada. Isto é, entre a ferida mortal, portanto, uma das suas cabeças com uma ferida de morte, até à cura da sua ferida mortal, não é? Da sua chaga mortal, não temos aqui mais nada no seu como é que é dizer, no seu, entre uma coisa e outra, okay? Não existe aqui mais nada,
Tá bem? E se tu fores ver em Apocalipse 13, tá bem? Entre estes dois acontecimentos não existe nada. Ok? Portanto, quer dizer que ela tinha uma ferida de morte, não é? E que a sua chaga mortal foi curada. Pronto, houve um período, não é, na história em que a sua chaga mortal foi curada. E o que nós vamos ver é se de facto esta cura da chaga mortal corresponde ou não ao Tratado de Latrão. Okay? Então, para isso, nós temos que ver o que é que significa a ferida mortal, não é? E quando é que isso ocorreu. Muitos intérpretes das Sagradas Escrituras associam à ferida mortal da besta, isto é, na Igreja Católica Apostólica Romana, em 1798. Muitas denominações religiosas também afirmam esta mesma interpretação. Portanto, para mim, se a besta não é a Igreja Católica Apostólica Romana, portanto, a ferida mortal também não pode ter sido em 1798, porque não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, mas que muitos intérpretes associam esta ferida mortal a 1798. Ora, o que é que acontece em 1798? Este é o ano em que termina a profecia dos 42 meses que está em Apocalipse 13, ok? E no versículo 5. Se tu lês o versículo 5 de Apocalipse 13, vais encontrar um período de 42 meses. Nós ainda vamos ler este versículo aqui nesta aula. Okay? Então, estes 42 meses, se cada mês tiver em média 30 dias, que é exatamente aquilo que existe no calendário hebraico, dá 1260 dias. Isto é, 42 vezes 30 dá 1260 dias. Ora, como um dia profético corresponde a um ano literal, nós temos aqui 1260 anos, que vão começar em 538 e terminar em 1798. Okay? Portanto, esta é a interpretação que é feita. Ora, em 538 é exatamente quando a Igreja Católica toma nas suas mãos, neste caso o papado, a cidade de Roma. Okay? Portanto, ela própria fica com o poder da cidade de Roma, dada exatamente por Justiniano. Okay? Portanto, Justiniano, o imperador do Império Romano do Oriente, vai dar à Igreja Católica a cidade de Roma e depois os Estados Papais, não é? Conhecidos como Estados Papais, que vão ser administrados, não é? Governados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Mas quem está na base disto tudo é a cidade de Roma. Já te falei muitas vezes aqui na Escola Quitonite que estamos a falar da cidade de Roma. Ora, em 538 é quando a Igreja Católica começa a ter esta primazia. Ela depois vai, de certa forma, influenciar ou dominar a Europa, sem dúvida nenhuma, neste período. E em 1798 é conhecido exatamente como o ano da renúncia papal. Ora, o que é que acontece neste ano? Diz que no dia 10 de fevereiro, o general Berthier, que era um general de Napoleão, vai junto da Cidade Eterna, okay, com um exército francês, conhecido como o Exército de Itália, chamava-se Exército de Itália, mas era Exército francês, e no dia 15 de fevereiro, no Capitólio, okay, Berthier declara o povo romano livre do poder do papado. Isto é, o poder do papado, nesta altura, terminou pelo exército francês. E este Berthier entrou em Roma com cerca de 9.000 homens. Ora, aquilo não houve assim nada de guerras nem de mortes. Porquê? Porque o povo romano possivelmente já estava farto, não é? Cansado deste poder papal. E quando surgiram os franceses a libertá-los do poder papal, eles vão olhar para os franceses como uns libertadores. O que eles vão ver depois é que os franceses não vão libertar de nada, porque o objetivo dos franceses era criar repúblicas na Península Itálica com o modelo francês, modelo republicano. E o que eles vão fundar é exatamente a República Romana, com o modelo francês republicano. Okay? Ora, depois, mais tarde, o que vai acontecer é que o Napoleão Bonaparte, não é, no seu império, vai anexar estes territórios ao Império Francês. A história é tão simples como isto. Então, o que uma boa parte dos intérpretes das Sagradas Escrituras, estudiosos, que eu respeito, como é óbvio, diz que neste ano houve uma ferida mortal. Okay?
O que vai acontecer também é que o Papa Pio VI, que era o que estava na altura, ele é deportado para a França, onde morre exatamente um ano e meio depois desta data, portanto de fevereiro de 1798, morre no exílio em Valence, em 1799. Portanto, esta é a história, está bem? E que muitos associam a este ano, o ano de 1798, como sendo a ferida mortal dada nesta mesma besta. Ora, como tu podes ver, quem dá a ferida mortal na besta, se isto fosse verdade, seria os franceses, não é? Estamos a falar da França e já sabes que aqui na Escola Quitonete já falámos muito na França. E por último, temos o nosso último pressuposto, o quarto, é o Tratado de Latrão. Okay? Portanto, que muitos estudiosos das Sagradas Escrituras dizem que a ferida mortal da besta é curada em 1929 com o Tratado de Latrão, celebrado exatamente entre o Reino de Itália e a Santa Sé. Isto aconteceu no dia 11 de fevereiro de 1929. Ora, eu queria-te falar aqui um bocadinho sobre o Tratado de Latrão, assinado por o cardeal Pietro Gasparri, okay, e Benito Mussolini. Ora, o cardeal Pietro Gasparri era exatamente o representante da Igreja Católica Apostólica Romana, da Santa Sé, e Benito Mussolini era o ditador italiano do Reino de Itália. Ora, o que acontecia nesta altura é que havia uma questão chamada a questão romana, em que a Igreja Católica Apostólica Romana reclamava para si os territórios perdidos em 1870 para o Reino de Itália, que eram os Estados Papais. Aquela região toda central de Itália pertencia à Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja Católica reclamava esses mesmos territórios. Ora, o que é que vai acontecer com este tratado? É que, portanto, o documento vai ter três partes, não é? O tratado vai ter três documentos, okay? Portanto, o tratado tinha três documentos. Um é que reconhecia, portanto, um documento reconhecia a Santa Sé como possuidora ou dona do Estado do Vaticano. Ora, o Estado do Vaticano é uma região da cidade de Roma, muito pequenina, portanto, está dentro da cidade de Roma, conhecida também como Cidade do Vaticano, que pertence à cidade de Roma. Está bem? Portanto, não é nada de extraordinário, não é nada comparado com aquilo que eles tinham, não é? Que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha, mas que pelo menos agora tem um Estado administrado pela esta Santa Sé. Okay? Ora, independente do Reino de Itália. Eu continuo a dizer que aquilo é um Estado dentro de todo o Estado. Não é? Pronto, tem uma certa administração da Igreja Católica Apostólica Romana, independente do Reino de Itália, mas não deixa de ser um território dentro de outro território. Okay? É tão simples como isso. Também foi assinada a Concordata, não é? Que regulava a posição da Igreja Católica no Estado. E uma das coisas que eles diziam era exatamente que a Igreja Católica Apostólica Romana era a religião dos italianos. Okay? E depois, como tal, tinha muitos privilégios. Eles até editavam algumas leis, a própria Igreja Católica Apostólica Romana. E por último, era aquilo que a Igreja Católica sempre reivindicou, que era a questão financeira. Portanto, o Reino de Itália vai pagar uma quantia pelos Estados papais perdidos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, eles foram, como podemos assim dizer, financiados pelo Reino de Itália. Okay? Que chamava-se exatamente os Estados Pontífices. Ora, eu aqui olho para este tratado como uma questão dentro de um país, que é a Itália. Isto é, se estamos a pensar em algo mundial, não é? Penso que é muito pouco, okay? Para ser uma cura de uma ferida mortal. Porquê? Porque estamos a falar apenas de um país, okay? E no mundo existem muitos países, muito maiores que a Itália. Okay? Portanto, parece-me uma situação muito pequena para ser a cura de uma ferida mortal.
Parece pouco, ok? Parece muito pouco. E especialmente porque estamos a falar de uma questão religiosa dentro de um país, que nem sequer estamos a falar de territórios. Okay? Os territórios que pertenciam à Igreja Católica Apostólica Romana já não são da Igreja Católica Apostólica Romana. Temos apenas o Vaticano, não é? Que é uma região dentro da cidade de Roma. Só e apenas. Okay? Pronto, então são estes 4 pressupostos. E agora vamos ao nosso versículo bíblico. Aqui eu gostava de chamar a atenção para esta imagem, não é? Vês aqui a besta do Apocalipse aqui com uma armadura, não é? Está muito boa esta imagem. E como tu podes ver ao fundo, não é? A igreja, a Basílica de São Pedro, não é? Em Roma, no Vaticano, como sendo um representante desta mesma besta do Apocalipse. Portanto, quem fez esta imagem, muito boa, eu não tinha categoria para fazer uma coisa destas, associa à besta do Apocalipse a Igreja Católica Apostólica Romana. Está ali o símbolo dessa mesma Igreja Católica, que é a Basílica de São Pedro. Okay? Eu gostei muito desta imagem. Okay? E aqui faz todo o sentido usarmos a imagem. Então, o nosso versículo bíblico está em Apocalipse 13.5. Eu convido-te a abrir a tua Bíblia. Em Apocalipse 13.5, que diz o seguinte. Ora, abre lá a tua Bíblia para nós lermos Apocalipse 13.5. Diz assim: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Ora, foi-lhe dada uma boca, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. A quem? Exatamente à besta do Apocalipse, à besta que sai do mar. E como tu vês, ela está aqui a sair do mar. Portanto, é a primeira besta do Apocalipse 13, que é a besta que sai do mar. E foi-lhe dado poder para agir por 42 meses. Okay? O que é que eu quero chamar aqui a atenção? É que o poder que foi dado a esta besta para agir, não é? Isto é, ela só agiria, podemos assim dizer, num período de 42 meses. E nada mais. Porque foi esse o poder que lhe foi dado. Isto é, se nós queremos olhar para a besta do Apocalipse e para tudo aquilo que está no Apocalipse 13, e eu posso dizer tudo, okay, tem que ser por 42 meses. Porquê? Porque a besta não tem poder para agir fora destes 42 meses. Ok? Portanto, ela foi só dado poder para agir por 42 meses. Ora, aqui na nossa tese, não é? A conclusão que eu tiro é que foi dado poder à besta para agir por 42 meses e apenas por 42 meses. Ok? Então fica aqui uma pergunta muito fácil de resposta, não é? Já estás a ver mais ou menos qual é a pergunta, não é? Que é a seguinte: existe mais alguma atividade da besta após o período profético dos 42 meses? Ok? Então, pelo capítulo 13 do Apocalipse, não existe mais nenhum. Ok? Portanto, isto é, se o período profético dos 42 meses terminou em 1798, ok? E agora repito, se o período profético dos 42 meses terminou em 1798, não pode haver nenhuma cura da ferida mortal, isto é, ela não tem mais poder para agir após os 42 meses. Aliás, a cura da ferida mortal encontra-se antes do período dos 42 meses e não depois. Okay? Portanto, porquê? Porque ela só tem poder para agir por 42 meses e nada mais. Ora, se 42 meses são 1260 anos, eles terminam em 1798, quer dizer que o poder da besta terminou nessa mesma data. Não tem poder para agir por mais período nenhum. Ora, se olhares para o texto bíblico, também vais ver que a cura da ferida mortal encontra-se antes dos 42 meses. Está bem? E, portanto, penso que aqui não há dúvida nenhuma que nesta nossa conclusão, se nós queremos associar a cura da ferida mortal ao Tratado de Latrão, assinado entre a Santa Sé, ou pela Santa Sé e pelo Reino de Itália, em 1929, a resposta é 0%. Portanto, não é. O Tratado de Latrão não é a cura da ferida mortal.
E se tu queres saber, ou pelo menos qual é a nossa opinião, obviamente que eu também certeza não tenho. Não é? Para mim, uma das cabeças da ferida de morte, uma das cabeças da besta, que está como ferida de morte, é a quinta cabeça da besta, a que eu associei ao Império Grego. Okay? Portanto, a quinta cabeça da besta não é a besta, mas sim o seu império, okay? Que leva a uma ferida de morte pelos romanos. Portanto, essa é a ideia. Okay? Portanto, quer dizer que ela, quando aparece, está com uma ferida de morte porque os romanos conquistaram os gregos, e depois ela vai aparecer no Império Francês. Okay? Ela começa a ter alguma preeminência dentro da Europa, vai auxiliar a cidade de Roma, ela vai carregar a cidade de Roma. Já explicamos aqui na Escola Kitonite, e podes ver a nossa aula número 13 da Teoria 2.8 de Aveni. Eu convido-te a ver essa aula, onde nós associamos esta cura da ferida mortal ao Império, ou ao reino dos francos, que deu depois origem à França, aquilo que nós conhecemos hoje como França. Ok? Portanto, é esta a interpretação que eu faço. Ora, se o período dos 42 meses está ali entre o século VI e o século XVIII, okay? Mais ou menos por aí, e está mais ou menos por aí. Depois um dia havemos de falar no período dos 42 meses, ainda não falámos aqui na Escola Kitonite. Só pode ser, costuma-se dizer, a cura da ferida mortal tem que ser antes desse período. E tu vais ver exatamente no século V e no século VI, okay? No início do século VI, a cura desta ferida mortal com o renascimento ou o nascimento do reino dos francos. Para mim é um renascimento porque ele vem dos gregos. E estes francos têm origem exatamente no povo macedónio, que com as conquistas dos romanos eles foram fugindo para norte, okay? E foram formando reinos, okay? O reino dos francos mais a norte, que depois deu origem à França, okay? Ao reino franco e depois à França. É esta a interpretação que eu faço. E aquilo que eu te quero dizer é que, obviamente que eu ainda não tenho certeza, não é? E eu para já gostava que tu deixasses aí nos comentários a tua opinião. E se conheces alguma teoria ou alguma tese de doutoramento ou de mestrado em que associe os francos aos gregos, eu gostava que também que deixasse aí. Portanto, aquilo que eu peço sempre ajuda, não é? Segundo as ideias que eu tenho. Obviamente que eu ainda não tenho as provas todas, não é? Ainda não tenho prova nenhuma de tese de doutoramento ou de mestrado que refira os franceses com origem nos gregos ou nos macedónios. Para mim são macedónios. Tudo leva a crer que sim, as profecias assim o mostram, está bem? Mas se conheceres, gostava que deixasse aí, que um dia até faríamos um vídeo sobre o assunto. Okay? Então eu espero que isto sirva exatamente para para o enriquecimento da tua fé, mostrando que as profecias bíblicas precisam ainda ser muito estudadas. Portanto, nós ainda não compreendemos tudo sobre a palavra de Deus e, portanto, nós precisamos uns dos outros para compreendermos esta mesma palavra de Deus. Eu penso que é esse o objetivo do Eterno para cada um de nós. Desde já te agradeço por ficares até ao fim do nosso vídeo. E se gostaste da aula, e se estás a gostar das nossas aulas, convido-te a inscreveres no canal, a deixares o teu like, a compartilhar os nossos vídeos e a acionar as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo bom para ti.